Bom dia, gente, sejam bem-vindos. Estamos no capítulo 12 de Lucas e este é um canal onde aqui você vai ler a Bíblia, vai conseguir entender, eu creio. Se você está aqui comigo já faz algum tempo e tem compreensão, tem aberto os olhos mais sobre, as coisas a respeito da Bíblia, deixa seu comentário aqui para engajar e encorajar a outros. 1º de março, né, gente? Iniciando aí mais um mês, finalizando esse mês de março, né? Último mês do primeiro trimestre do ano. E eu creio que Deus tem grandes coisas ainda para fazer. Ainda não, né? Tem muito tempo. Mas eu creio que é um novo tempo, tá chegando um novo tempo, gente. Hoje nós vamos ler aqui um pouquinho a respeito disso e é isso. Eu já estou aqui uniformizada. Hoje, como é do conhecimento de muitos, teremos mais uma manifestação, Acorda Brasil, e eu, como uma boa pessoa de direita, conservadora, estarei lá com a minha família. E é isso. E se você não é, não tem problema. Aqui você é bem-vindo. Bom, o que mais que eu quero falar? Hoje eu quero falar de algumas coisas importantes, porque eu também tô passando por algumas mudanças, né? O que acontece? A plataforma onde eu tinha. Deixa eu começar do início, para quem não sabe, né? Então aqui, além da gente ler a Bíblia, eu também desenvolvo uma espiritualidade cristã na prática. Isso através de textos que eu gosto bastante de escrever, então eu faço pelo meu Instagram algumas coisas que levam a gente a ficar um pouco mais reflexivas. Mas eu também tenho uma mentoria, no qual eu chamo de comunidade online, para as pessoas ficarem bem conscientes de que não é uma igreja ali onde a gente se reúne, que nem comunidade evangélica, mas é uma comunidade online chamada Eu Escolho Cristo Todo Dia. Não funciona também como uma comunidade, apesar de estarmos ali, né, entre pessoas, mas funciona mais como uma mentoria. E eu fazia isso através da plataforma, eu não vou nem falar o nome, né? Não sei como é que é, mas, não, acho que pode, Hotmart, né? Que é uma plataforma de curso, mas além dela, me cobrar por uma coisa que eu não faço lá, porque eu até pretendo fazer curso, mas ainda não chegou o tempo, eu ainda tô estudando isso e tal, mas eu faço isso por fora, então não faz sentido eu ficar dando dinheiro para a plataforma e também eu estava tendo alguma dificuldade com pagamento, essas coisas. Enfim, das pessoas, né? Enfim, dito isso, então eu vou colocar o link direto, não sei se o link, se o número, eu não sei colocar link, eu também sou leiga nesse negócio de internet. Mas enfim, eu vou colocar alguma coisa do meu WhatsApp aqui, que se você tiver interesse em praticar a sua, isso que a gente vai ler hoje, ou sei lá, algo da vida, como tomar decisões, como fazer escolhas diante, com uma base de Deus, bíblica, como viver a sua vida, como eu tenho aí uns 20 anos, onde eu sou cristã, desde que eu me converti, graças a Deus eu nunca me desviei, mas eu fui construindo este relacionamento com Deus, eu fui ali me apaixonando pela Bíblia. À medida que a gente se apaixona pela Bíblia, a gente se apaixona mais por Jesus e a gente acaba conseguindo cumprir algumas coisas das quais não são exatamente aquelas do nosso coração.
mais do coração de Deus. Enfim, sem mais delongas, porque o capítulo de hoje é muito longo. Então, é isso. Se você tiver interesse, então, só se inscrever e, me mandar uma mensagem, beleza? Vamos começar orando e aí a gente parte para a leitura. Amém, Deus. Obrigada pelo dia de hoje. Obrigada por mais um mês que se inicia. Que seja tudo, Deus, para a honra e glória do Senhor. Nos colocamos aqui à sua disposição, nossa mente, ouvidos, coração, para que o Senhor nos direcione, Pai, não somente nesse dia de hoje, mas ao longo desse mês. Em nome de Jesus, reconhece a nossa devoção e a nossa inclinação para Ti e responde e atenda, Deus, às necessidades da nossa alma, do nosso espírito. E nos conduza, Deus, pelos caminhos, ainda que sejam estreitos, mas se forem contigo vão ser perfeitos. É o que eu oro e que eu te peço para esse mês, em nome de Jesus, na vida de cada irmão meu, e nos dê entendimento a respeito do texto de hoje, em nome de Jesus. Amém? Bora. Vai dizer, milhares de pessoas se ajuntaram de tal maneira que umas pisavam as outras. Então, Jesus disse primeiro aos discípulos, cuidado com o fermento dos fariseus, isto é, com a falsidade deles. Tudo que está coberto vai ser descoberto, e o que está escondido será conhecido. Assim, tudo que vocês disserem na escuridão será ouvido na luz do dia, e tudo que disserem em segredo dentro de um quarto fechado será anunciado abertamente. Jesus continuou, eu afirmo a vocês, meus amigos, não tenham medo daqueles que matam o corpo, mas depois não podem fazer mais nada. Vou mostrar a vocês de quem devem ter medo. Tenham medo de Deus, que depois de matar o corpo tem poder para jogar a pessoa no inferno. Sim, repito, tenham medo de Deus. Por acaso não é verdade que 5 passarinhos são vendidos por algumas moedinhas? No entanto, Deus não esquece nenhum deles. Até os fios dos cabelos de vocês estão todos contados. Não tenham medo, pois vocês valem mais do que muitos passarinhos. Jesus disse ainda, eu digo a vocês que se alguém afirmar publicamente que é meu, então o Filho do Homem também afirmará diante dos anjos de Deus que essa pessoa é dele. Mas aquele que disser publicamente que não é meu, o Filho do Homem também dirá diante dos anjos de Deus que essa pessoa não é dele. Quem falar contra o Filho do Homem será perdoado, porém, quem blasfemar contra o Espírito Santo não será perdoado. Quando levarem vocês para serem julgados nas sinagogas ou diante dos governadores e autoridades, não fiquem preocupados pensando como vão se defender ou o que vão dizer, pois naquela hora o Espírito Santo lhes ensinará o que devem dizer. Um homem que estava no meio da multidão disse a Jesus, Mestre, mande o meu irmão repartir comigo a herança que o nosso pai deixou. Jesus disse, homem, quem me deu o direito de julgar ou de repartir propriedades entre vocês? E continuou dizendo a todos, prestem atenção, tenham cuidado com todo tipo de avareza, porque a verdadeira vida de uma pessoa não depende das coisas que ela tem, mesmo que sejam muitas. Então Jesus contou a seguinte parábola. As terras de um homem rico deram uma grande colheita. Então ele começou a pensar, eu não tenho lugar para guardar toda esta colheita. O que é que eu vou fazer? Ah, já sei, disse para si mesmo. Vou derrubar os meus depósitos de cereais e construir outros maiores ainda. Neles guardarei todas as minhas colheitas junto com o que tenho. Então direi a mim mesmo, homem feliz, você tem tudo de bom que precisa para muitos anos. Agora descanse, coma, beba e alegre-se. Mas Deus lhe disse, seu tolo, esta noite você vai morrer. A quem ficará com tudo o que você guardou? Jesus concluiu, isso é o que acontece com aqueles que juntam riquezas para si mesmos, mas para Deus não são ricos. Então Jesus disse aos seus discípulos, é por isso que eu digo a vocês, não se preocupem com a comida que precisam para viver, nem com a roupa que precisam para se vestir. Pois a vida é mais importante do que a comida e o corpo é mais importante do que as roupas. Vejam os corvos, não semeiam, não colhem, não têm despesas nem depósitos, mas Deus dá de comer a eles. Será que vocês não valem muito mais do que os pássaros?
Qual de vocês pode recompridar a sua vida, por mais que se preocupe com isso? Portanto, se vocês não podem conseguir uma coisa assim tão pequena, por que se preocupam com as outras? Vejam como crescem as flores do campo. Elas não trabalham nem fazem roupas para si mesmas, mas eu afirmo a vocês que nem mesmo Salomão, sendo tão rico, usava roupas tão bonitas como uma dessas flores. É Deus que investe a erva do campo que hoje está aqui e amanhã desaparece queimada no forno. Então, é claro que Ele vestirá também vocês que têm uma fé tão pequena. Portanto, não fiquem aflitos procurando sempre o que comer ou o que beber, pois os pagãos deste mundo é que estão sempre procurando todas essas coisas. O Pai de vocês sabe que vocês precisam de tudo isso, portanto, ponham em primeiro lugar na sua vida o reino de Deus e Deus lhes dará todas essas coisas. Jesus continuou: meu pequeno rebanho, não tenha medo, pois o Pai tem prazer em dar o reino a vocês. Vendam tudo o que vocês têm e deem o dinheiro aos pobres. Arranjem bolsas que não se estragam e guardem as suas riquezas no céu, onde elas nunca se acabarão. Porque lá os ladrões não podem roubá-las e as traças não podem destruí-las, pois onde estiverem as suas riquezas, aí estará o coração de vocês. Jesus disse ainda: fiquem preparados para tudo. Estejam com a roupa bem presa com o cinto e conservem as lamparinas acesas. Sejam como os empregados que esperam pelo patrão que vai voltar da festa de casamento. Logo que ele bate na porta, os empregados vão abrir. Felizes aqueles empregados que o patrão encontra acordados e preparados. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. O próprio patrão se preparará para servi-los. Mandará que se sentem à mesa e ele mesmo servirá. Eles serão felizes se o patrão os encontrar alertas, mesmo que chegue à meia-noite ou até mais tarde. Lembrem disto: se o dono da casa soubesse a que hora o ladrão viria, não deixaria arrombar a sua casa. Vocês também fiquem alertas, porque o Filho do Homem vai chegar quando não estiverem esperando. Então Pedro perguntou: Senhor, essa parábola é só para nós ou é para todos? O Senhor respondeu: quem é, então, o empregado fiel e inteligente? É aquele que o patrão encarrega de tomar conta da casa e de dar comida na hora certa aos outros empregados. Feliz aquele empregado que estiver fazendo isso quando o patrão chegar. Eu afirmo a vocês que, de fato, o patrão vai colocá-lo como encarregado de toda a sua propriedade. Mas imaginem o que acontecerá se aquele empregado pensar que o seu patrão está demorando muito para voltar. E imaginem que esse empregado comece a bater nos outros empregados e empregadas e a comer e a beber e ficar bêbado. Então o patrão voltará no dia em que o empregado menos espere e na hora que ele não sabe. Aí o patrão mandará cortar o empregado em pedaços e o condenará a ir para o lugar onde os desobedientes vão. O empregado que sabe qual é a vontade do patrão, mas não se prepara e não faz o que ele quer, será castigado com muitas chicotadas. Mas o empregado que não sabe o que o patrão quer e faz alguma coisa que merece castigo, esse empregado será castigado com poucas chicotadas. Assim, será pedido muito de quem recebe muito, e daquele a quem muito é dado, muito mais será pedido. Jesus continuou: eu vim para pôr fogo na terra e como eu gostaria que ele já estivesse aceso. Tenho de receber um batismo e como estou aflito até que isso aconteça. Vocês pensam que eu vim trazer paz ao mundo? Pois eu afirmo a vocês que não vim trazer paz, mas divisão. Porque daqui em diante uma família de 5 pessoas ficará dividida, 3 contra 2 e 2 contra 3. Os pais vão ficar contra os filhos e os filhos contra os pais, as mães vão ficar contra as filhas e as filhas contra as mães. As sogras vão ficar contra as noras contra as sogras. Jesus disse também ao povo: quando vocês veem uma nuvem subindo no oeste, dizem logo, vai chover, e de fato chove. E quando sentem o vento sul soprando, dizem, vai fazer calor, e faz mesmo. Hipócritas, vocês sabem explicar os sinais da terra e do céu, então por que não sabem explicar o que querem dizer os sinais desta época? E Jesus terminou dizendo: por que é que vocês mesmos não decidem qual a maneira certa de agir? Se alguém fizer uma acusação contra você e levá-lo ao tribunal, faça o possível para resolver a questão enquanto ainda está no caminho com essa pessoa. Isso para que ela não leve ao juiz
o juiz entregue ao guarda e o guarda ponha você na cadeia. Eu lhe afirmo que você não sairá dali enquanto não pagar a multa toda. Que capítulo, gente! 59 versículos. Bom, sem muita demora, eu queria falar só a respeito de dois pontos aqui que eu acho que, senão a gente não tem tempo. Enquanto eu li, eu senti de comentar sobre isso. Então, vai dizer aqui de quem devemos ter medo. E aí eu vou ler mais uma vez. Eu afirmo a vocês, meus amigos, não tenham medo daqueles que matam o corpo, mas depois não podem fazer mais nada. Vou mostrar a vocês de quem devem ter medo. Tenham medo de Deus, que depois de matar o corpo, tem poder para jogar essa pessoa no inferno. Sim, repito, tenham medo de Deus. Por acaso não é verdade que 5 passarinhos são vendidos por algumas moedinhas? No entanto, Deus não esquece nenhum deles. Até os fios dos cabelos de vocês estão todos contados. Não tenham medo, pois vocês valem muito mais do que passarinhos. Então, nesse capítulo de hoje, a gente viu muitas formas ali de se manter vigilante e constante. A gente tem visto aí uma escalada de coisas acontecendo, coisas que não são propriamente novidade pra gente, né? A gente fica assim, nossa, agora Jesus está voltando, eu estou ouvindo rumores de guerra, e aí a palavra também vai falar a respeito disso, que a gente conhece às vezes os sinais da chuva. Nossa, a nuvem está preta, hoje vai chover e chove. Aí não, olha só, o céu está estrelado, amanhã vai fazer calor e de fato faz calor. Mas a gente não está conhecendo os sinais dos tempos. E aí aqui nesse capítulo Jesus vai falar muito a respeito disso, vai falar, vocês precisam se manter constantes, vigilantes, se preparar constantemente, tudo que está acontecendo são sim sinais, são sim rumores, né? A gente vai ver em vários outros livros, Mateus, não sei se Marcos, acho que Marcos também, Jesus falando, vai vir guerras, tremores, isso e aquilo, mas ainda não é o fim. Acontece que toda a humanidade precisa ouvir o nome de Jesus, enfim. Isso com a internet está se tornando cada vez mais rápido. A gente não sabe. A própria palavra fala que o Senhor vai vir como ladrão, né? Não como ladrão, mas vai ser a volta de Jesus, vai ser como o ladrão. Então a gente não sabe o tempo, a hora, porque senão a gente ficaria ali naquele dia marcado, né? Preparadíssimo. Mas a nossa missão de vida deve ser se manter constantemente, porque pode ser que seja amanhã, mas pode ser que seja daqui a 1 ano, pode ser que seja daqui a 100 anos. E aí? E aí nesse mesmo capítulo Deus vai falar, e aí quando o Pai voltar, vai encontrar vocês ainda ali, prontos, preparados, constantes, sem medo. Sem medo da volta dele. Por quê? Porque você sabe que vai estar fazendo a coisa certa. Porque você sabe, uma das coisas que eu tenho na comunidade online é um formulário onde você vai preencher, né? E uma das coisas que pergunta ali é: você se acha obediente a Deus? Você se considera obediente? O Senhor fala algo com você, você age para aquilo, em direção àquilo, e às vezes age imediatamente ou demora um pouco, né? Porque às vezes a gente demora e quando a obediência é meio tarde, é como se fosse desobediência, ou obediência pela metade também é desobediência. Então, então aqui vai falar um pouco sobre isso, vai falar aí sobre esse estado de espírito que nós devemos nos manter, para que isso não venha, então, comprometer, né? Porque às vezes a gente está fazendo as coisas, pensando no amanhã, está fazendo as coisas pensando em como se sustentar, em como se vestir, ou então com medo de alguém, com medo disso, daquilo. Não é sobre isso, gente.
não é sobre isso, sabe? Nós devemos ter medo daquele que pode lançar nossa alma no inferno, é isso que a Bíblia está falando. Então a gente precisa virar e falar, tá, Jesus, Jesus, mas isso, sabe, vai me fazer ficar sem dinheiro, vai, sei lá, vai me comprometer com essa ou com aquela pessoa, querido, faça, sabe? Não demore, não tarde em cumprir o que Deus está te falando. É isso, a nossa palavra do dia, do mês. E é isso, gente. Tem muita coisa acontecendo pra gente, né, não entender os sinais. Então, que nós que estamos aqui sejamos esses que ficamos atentos e vigilantes. Amém? Bom domingo para vocês. Deus abençoe. Tchau, tchau.